Nós vimos então os 3 últimos conceitos: relação de força, relação de sentido e mecanismo de antecipação. Tem uma dinâmica, pessoal, aí que eu faço com os meus alunos. Pode dar 2 cliques, por favor. Que é o seguinte: eu pensei em fazer com vocês, mas quando o Carlos disse que era uma área que as cadeiras não se mexem, né, então ficaria complicado. Mas acaba que pra gente não tem muita emoção, né? Quando a gente está com adolescente, com os alunos da graduação, eles gostam muito de fazer. E dá pra gente pensar essas questões. Você conhece, Luiz, essa dinâmica? Não? Dá pra gente pensar essas questões de relação de sentido, relação de força, mecanismo de antecipação, para a gente encerrar esse conceito. Então, o que é feito? Eu dou para os alunos, eu delimito uma área dentro de sala de aula, tá? Retiro as carteiras, falo, olha, ninguém pode sair dessa sala, tá? E dou para cada um deles uma bola de soprar, peço para eles encherem a bola de soprar, amarrar, e dou um palito de dente para cada um deles. E aí eu vou dar as orientações da dinâmica. É o seguinte, falo, pessoal, vocês vão ter aproximadamente 1 minuto para ficar, né, dentro desse espaço limitado, segurando a bola e o palito de dente. Aquela pessoa que ficar até o fim desse 1 minuto sem conseguir deixar a sua bola sem estourar, vai ganhar um prêmio, tá? E aí eu falo, tomem muito cuidado, que eu não quero que ninguém se machuque. E aí eu falo, ó, então eu vou marcar o tempo, quando eu falar já, vocês começam. E aí eu faço 1, 2, 3, já. O que acontece, gente, a partir daí? Você imagina? Todo mundo estoura a bola. Todo mundo tenta proteger sua bola e sai correndo para cima do colega. Não é verdade? Vai, corre para cima do colega e você tá lá vendo aquela confusão, os alunos com palito, vamos colocar a bola dentro da blusa para não estourar, e um que fica tentando furar a bola do coleguinha, e aí passa 1 minuto, né? Aí você vê quantas pessoas foram vencedoras da dinâmica, tá? E isso acontece, gente. As pessoas falam, esse processo acontece. As pessoas ficam enlouquecidas, eles adoram, né? Porque o que isso tem a ver com o que eu estou querendo dizer? E aí eu pergunto para os alunos, por que vocês foram estourar a bola do colega? Ele falou assim, ué, você falou, aí esqueci, aí começa a rir. Eu falei, fico olhando, ué, não entende. Falou, ué, mas em algum momento eu falei que você tem que estourar a bola do colega? Né? Poderia todo mundo ficar parado segurando a sua bolinha. No final, todo mundo ia ganhar o prêmio. Todo mundo ficou com a bola cheia. Esse não era o prêmio? Mas por que será que essas pessoas foram estourar a bola do outro? Que relações são estabelecidas de sentido acontecem quando a gente dá para uma pessoa uma bola e um palito de dente, né? O que lembra? Não necessariamente a gente lembra, mas no imaginário da gente faz isso. A gente lembra das festas de criança, né? Que a gente pegava os palitinhos de dente ou qualquer outra coisa pontiaguda para estourar. E quando a gente vê uma bola e um palito de dente, a tendência que a gente tem é furar, né? A gente faz essa relação de sentido, não é verdade? E olha só, então aí está o primeiro ponto, a relação de sentido. Segundo ponto, mecanismo de antecipação. Eu me antecipei sobre os sentidos que iam produzir. Lógico, primeiro eu já dei o palito, já dei a bola, mas mais do que isso, eu usei palavras-chave no meu discurso, né? Eu falei para os alunos, tomem cuidado que eu não quero que ninguém se machuque. Isso já induz que vai ter que tomar cuidado, vai ter que correr alguma coisa para não ficar, que eu vou ficar parado, né? Eu não vou ficar parado. Eu falei, a área delimitada é essa, vocês vão ter somente 1 minuto, não é verdade? E teve um ponto-chave na minha dinâmica que fez com que eles corressem para o outro. Eu falei, quando eu começar, vocês vão. 1, 2, 3 e já. E quando a gente fala já, a gente tem que partir para ação. São palavras que geram ação na gente, né? Mas em nenhum momento eu disse, você tem que estourar a bola do colega. Tá vendo? A relação de forças e como que eu utilizei do mecanismo de antecipação para aquela ação acontecer, né? Sendo que em nenhum momento eu disse para ele fazerem aquilo,
né? Mas brincando com o jogo discursivo, eu induzi com que eles fizessem isso, né? E ao mesmo tempo, eu estou lidando com alunos, como eu disse, a palavra do professor, elas falam de um lugar diferente, né? Ela tem uma relação de força, e não necessariamente uma relação de força. A gente sempre, quando pensa em relação de força, a gente coloca num lugar negativo, né? E às vezes essa... o prêmio é um só também, né? É, legal. Legal. E tem isso também. Geralmente o prêmio é só um. Você tem uma caixinha de bis, uma caixinha de bombom. Bacana. Isso faz com que as pessoas falem, opa, eu não quero dividir meu bis, né? Legal, legal. Né? Então, nem sempre as relações de forças elas vão ser negativas, né? Quando a gente está estudando lá determinados autores, Paulo Freire vem falando autoridade, autoritarismo, né? A importância, sim, existe relação de força, mas não necessariamente essa relação ela tem que ser vertical, né? É saber os limites, é saber que eu falo numa posição professor, que tem coisas que você, enquanto aluno, não pode dizer para mim, enquanto seu professor, né? As questões do respeito, eu não sou seu coleguinha, como diz mãe, pai, ou diz até mesmo professor em algum contexto, né? Então, essa relação de força, às vezes, é nesse sentido mesmo, né? Porque muitas das vezes a gente pensa mais nessa relação de força de reprimir alguém, né? De opressão. Então, é só para deixar um pouco mais claro que pode ter esse significado também, essa relação de força, né? Mas nesse sentido do professor-aluno, eu estou pensando nesse contexto, tá? Então, aí a gente fecha mais um trio de conceitos, né? Que são importantes, né, que podem ser importantes quando você está em uma situação de pesquisa, tá? Entender quais são as relações de sentidos, por que o aluno disse aquilo e não aquilo, né? Qual é a relação de força que tem e que acontece. Por exemplo, uma coisa é eu sou pesquisador, professor e pesquisador, como eu fui na minha disciplina de estágio. Meu campo foi dentro da disciplina de estágio supervisionado. Né? Os alunos já me naturalizaram. Não tem aquela estranheza. Quando eu vou lá simplesmente para ser o pesquisador, né? As relações, opa, ele é o pesquisador, e ainda a palavra pesquisador tem um sentido diferente para aqueles alunos, né? A relação de força parece que ainda fica maior, né? Que é diferente da relação professor-aluno, né? Então, é mais fácil de eu ter uma conversa enquanto professor-pesquisador do que professor-pesquisador com os meus alunos do que somente o pesquisador que vai lá na escola. Né? Então é importante a gente entender os mecanismos de antecipação que acontecem nas duas situações, né? Como que eu vou trabalhar com isso, né? Travou? Não, tá. Pode passar, por favor. Legal. Agora vem outro conceito, esse particularmente é um dos que eu mais gosto de trabalhar, né? Eu não falei muito bem sobre o que eu pesquisei, mas o Carlos conhece um pouco da minha trajetória, que ele foi banca da minha defesa, né, Carlos, de mestrado, e acabei que no doutorado eu englobei muito dos estudos do mestrado, trabalhei dentro da mesma perspectiva, que eu trabalho com leitura e escrita na formação inicial de professores, de química no caso, né. E aí, para a gente pensar em formação de leitores e escritores, eu utilizei desse conceito da D, que ele me ajudou muito para olhar, por exemplo, as produções dos meus alunos em química. A Ine Orlandi vem falando de 3 tipos de repetição, que ela chama, né, dentro desse conceito de autoria. Repetição empírica, formal e histórica. O que seria isso? A repetição empírica, que ela chama de, na verdade, ou mnemônica, que ela fala que é do efeito papagaio, quando a gente só repete, né? Se a gente olha para uma produção textual, pode ser o Ctrl+C, Ctrl+V, pode ser quando você copia, faz uma citação direta, né? Então você é literalmente repetir algo, tá? A repetição formal, que é chamada de repetição técnica, que é um outro modo de dizer o mesmo. Então você está parafraseando. A gente faz muito isso quando a gente quer fazer uma citação indireta. Você lê um artigo, segundo fulano de tal, ele diz isso, aquilo, né? Então você está fazendo uso da repetição formal. E o terceiro tipo, que é efetivamente quando você se torna autor, que é chamado de repetição histórica, que é aquela que desloca, que permite o movimento, porque historiciza o dizer do sujeito. Então você não está falando somente de uma voz, você não identifica aquela voz, né? Aquilo já se tornou, já historicizou na sua memória discursiva, de tal forma que você não sabe mais a origem. É uma série de discursos que formam aquele seu dizer, né? Então isso é chamado de repetição histórica, que é efetivamente quando você se torna autor daquilo,
que é algo muito esperado quando a gente está na pós-graduação, né? Que a gente, lógico, utilize da fundamentação teórica, fale dos outros, mas a gente também se torne autor daquilo que a gente está defendendo, né? O processo autoral. E a gente pensar em autoria dentro na escrita, principalmente de alunos de... E aí hoje, olhando para a graduação, vejo que é muito difícil fazer com que os alunos se tornem autores, né? Principalmente a gente que vem da área de ciências exatas, né? Os alunos têm, às vezes, muita dificuldade, até um pouco de preguiça de escrever, né? Porque eles acham que entrou na química não tem que escrever, entrou na matemática não tem que mais escrever, né? Então eles se distanciam muito das ciências humanas ou escolheram essa área pensando que não vão mais lidar com dissertação, trabalhar com diferentes gêneros textuais. Então eles acabam tendo muita dificuldade em chegar na repetição histórica, né? E aí o meu desafio na minha tese foi justamente pensar em produções textuais a partir desse referencial que fomentem que as pessoas se aproximem da repetição histórica, né? E além disso, e aí enquanto analista eu olhei, tá, num texto, numa produção textual, quanto que o aluno, não quantificando, né, mas olhando, o aluno, e aí vai muito de cada sujeito, tem aluno que vai muito bem, desloca muito bem da repetição empírica, de repente vai para formal, de repente faz um texto bem conciso na repetição histórica, tem outros que ficam muito na repetição formal, né? Então o meu trabalho, a partir do momento que eu olho, por exemplo, esses alunos, a partir desses eixos, eu coloquei todos os alunos na repetição histórica, o quanto disso se aproximava do letramento científico, aquelas discussões, né? Então, no mestrado, eu utilizei, por exemplo, desse conceito para ver os movimentos de repetição histórica, e ao mesmo tempo, tá, ele se torna autor, mas essa autoria que ele está falando sobre aquele determinado assunto está se aproximando do letramento científico ou não, né? Então, de que forma trabalhar com leitura escrita fomenta o letramento científico, né? Então, esse foi o meu trabalho no doutorado, né? E para isso, em um dos pontos, eu tinha que olhar se eles estavam sendo autores. Porque ele poderia estar falando de questões que mostram que eles são letrados cientificamente, mas se aquilo não está historicizado no seu dizer, dificilmente aquilo ficou nele, né? Pode ser que no processo de estudo, de construção do texto, quando ele se... aquilo ficou nele, né? Mas o que me interessava era o que já estava historicizado nele, né? Enquanto já se tornou autor, ele já incorporou aquilo no seu discurso, tá? Pode passar, por favor. Como são as produções textuais na faculdade e ou na educação básica? Eu coloquei o EO porque eu pensei que poderia ter algum professor da educação básica aqui. Como que é aqui na UFRN? Você é professor da educação básica? Esqueci seu nome, Valdemir. Desculpa. Você é professor de educação básica? Como que você vê a escrita dos seus alunos? Assim, como que geralmente acontece? Se eles têm muita dificuldade ou não? Bem complicado, né? E na química, Luiz, como você enxerga as produções dos seus alunos? Você acha que eles escrevem bem? Legal. Ah, entendi. Então, eu peço descreva um processo, eles dão um exemplo, dão uma descrição. Entendi. Legal. Carlos, como que você observa? Eu, ao longo dessa trajetória de quase 10 anos já na educação superior, eu vejo que tem momentos de altos e baixos, né? Entendi. Momentos em que a gente pega turmas como agora nesse semestre, que a gente pegou turmas de primeiro período, de segundo período, que entraram no início do ano, que estão escrevendo bem, mas em outros anos, tipo assim, parece que é meio que uma ônus, fica variando que em outros, isso acontece mais ou menos, pelo que eu tenho analisado, a cada 3 anos. Sim. Não tem, né, um parâmetro bem para mim, não, mas fica nessa nuance. Uma turma boa, aí passa 3 ruins, aí aparece outra turma boa. Entendi. E às vezes isso eles vão chegando ao final do curso e eles têm muitas dificuldades de interpretar, compreender e reescrever. Ou reescrever com atrelado às suas ideias. Entendi. E aqui o gênero predominante também é um relatório na formação dos professores de química, tal como a gente observa lá, ou não? Vocês veem... Na educação presencial é o relatório. É o relatório. Na educação à distância é o memorial. Ah, tá. De formação acadêmica deles.
Entendi. Escreve um memorial descrevendo a trajetória da infância à fase adulta. Legal. Como que é na matemática aqui, professora? O ensino de matemática, né? Isso. Isso. É difícil. Não tem facilidade. Não tem. Se perde. Entendi. E isso é comum, né, também na educação básica, né? Eu lembro quando professor da educação básica, a dificuldade dos alunos escreverem e ainda por cima enfrentava a resistência dos alunos, enfrentam a resistência por ser aula de química, que aí entra outro contexto, como aqui nem aula de português, você corrigir meu português, mas você não é professor de português, né? Então a gente ainda vê essas coisas, né? Essa disciplinarização das áreas, até mesmo pelos alunos, né? Não que a gente achando que a gente está entrando na área do outro, né? De certa forma, sim. Que bom que a gente está entrando, né? Isso é importante. Lógico, e aí, toda vez que eu trabalho com questões de leitura e escrita, principalmente ao trabalhar com os diferentes gêneros textuais, eu tenho total convicção de que aquilo é de um outro campo do saber, né? E que eu tenho limitações ao propor aquilo dentro de sala de aula, porém, é possível. Né? É possível, com essas limitações, ainda assim utilizá-lo. Né? Espero que em algum outro momento, né, a gente possa ter essas articulações que o professor ele vem complementando essas deficiências, que vão ter olhares para aquele texto que somente o professor de português vai ter. Né? Não é diminuindo o trabalho do professor de português de hipótese alguma. É talvez até tirando o peso que tem o professor de português que a gente coloca a ele, porque ele não sabe, o aluno não sabe ler como o professor de português. O aluno lá em química não sabe ler de 3 é do professor de matemática. São os dois que carregam cruz na escola, assim, né? Porque tudo é culpa do professor de português e de matemática. Né? Então, quando a gente propõe isso, a gente está diminuindo essa cruz que esses professores carregam, né? Porque é um problema de todos, né? Então, isso é importante. E aí, gente, o meu maior desafio, enquanto professor na educação básica, enquanto professor no ensino superior, e agora eu vou falar da experiência enquanto professor no ensino superior, e até ruim a gente falar isso, né? Porque os alunos, por exemplo, produzem os relatórios, mas os relatórios, quando a gente vai ver, isso desde a minha época de graduação, eu sei que isso é histórico, os alunos pegam os relatórios dos colegas, dos veteranos, e ainda assim nem ele tem o trabalho de fazer, né? Que mesmo que seja no processo de autoria empírica ou formal, né? Mas é ele que está produzindo aquilo. Agora, nessa do Ctrl+C, Ctrl+V, ele está só na empírica. Né? Ele não está tendo nenhum tipo de movimento para os outros níveis. E aí o desafio né, enquanto para formar professores, como fazer com que essas pessoas escrevam não digo só na repetição formal, né? Mas que também vá para a repetição formal, transite para repetição, para repetição histórica, né? Tendo uma conversa com os professores na nossa semana acadêmica lá em São João do Rei, os professores de química falaram assim comigo: mas professor, né? Eu entendo essas questões, eu acho que é importante incentivar. Aí um professor falou assim comigo: mas chega, por exemplo, os meus alunos, eu mando eles fazerem uma pesquisa, né? Falo assim, pesquisa, vamos pensar, energia eólica, diferentes tipos de energia. Diferentes tipos de energia. Cada grupo fica com um. Manda eles fazer uma pesquisa e fazer um texto e me enviar. E me mandar. Aí o que a gente sabe que acontece, principalmente na educação básica? Se você pedir para fazer à mão, ele vai copiar tudo, vai ficar com o calo na mão, se bobear, não nem entendeu o que copiou. Né? Se você fala que pode ser computador, às vezes até a formatação vem do site que ele tirou. Né? Que às vezes até o fundo você vê que é de cor diferente, né? Não sabe nem formatar. E aí o que o professor, na hora que está corrigindo, ele vê que, no geral, é assim, gente. Ele vem aquele monte de trabalho, tudo igual, né? Porque às vezes a fonte é igual, ou ele copiou do colega, né? E aí, o que o professor de raiva faz? Ou ele vai dar 0 para todo mundo, que geralmente ele não vai fazer isso porque o aluno geralmente precisa de trabalho, né? E aí ele vai dar a nota máxima para todo mundo e nem vai corrigir. Porque ele corrige o primeiro, o segundo é igual, o terceiro é igual, o quarto é igual, ele vai ficar lendo 10 vezes, né? E às vezes até o erro de português é igual. Porque foi tanto Ctrl+C e Ctrl+V que o erro vai passando de um para o outro também, né? Então, essa professora me questionou, mas como fazer isso então? Né? Como eu posso trabalhar com esses alunos de tal forma que a gente pense nessas produções textuais a partir desses 3 eixos? E aí, gente, né, se a gente tivesse receita de bolo para todos, seria ótimo, né?
Mas aí, assim, eu apresentei caminhos. Eu não sei se vai ser 100%, mas é que eu já tive bons resultados. Uma possibilidade, que o que acontece? Geralmente o professor fala para o aluno fazer isso, faz uma pesquisa, mas o aluno não sabe pesquisar, né? Já é um primeiro ponto. Acha que o aluno sabe pesquisar. Mas, para além disso, fala para o aluno fazer uma pesquisa, mas não sabe, fala para o aluno como que ele tem que registrar aquela pesquisa. Como que aquilo tem que aparecer. E aí é uma crítica que não é crítica ao relatório, né, mas uma crítica que eu faço na formação de professores, que a ênfase ao relatório como o único gênero quase que exclusivo. Na química é muito comum que a gente utiliza muito para fazer relatórios em laboratórios, relatórios que a gente faz em diferentes outras situações, relatório de estágio, né? E sendo que existem outras formas da gente registrar para além do relatório. E aí, no caso dessa professora, né, eu falei para ela, olha, você já pensou, por exemplo, em pedir para cada grupo fazer uma história em quadrinho a partir de um tipo de energia, né, fonte de energia? Por quê? A história em quadrinho não dá para você fazer Ctrl+C, Ctrl+V, né? Pelo seguinte motivo, você vai ter que criar histórias. E a história você não pode encher de texto. Você tem que entender o que aquilo quer dizer e você vai colocar lá. Não é verdade? Então, o aluno tem que pensar como que ele vai trabalhar para introduzir aquela ideia dentro daquele gênero. E aí, com isso, se está dentro de um grupo, você fomenta com que uma pessoa que às vezes nunca participa da sua aula, às vezes ele vai participar, porque ele gosta de desenhar. A única coisa que ele gosta é de desenhar na escola. Então, opa, agora é minha vez. Eu vou mostrar para o professor que eu sou bom. Né? Sendo que na matemática, na química, na física, a gente nunca deixou o aluno mostrar essa habilidade, que às vezes o aluno realmente não gosta mesmo. E a gente sabe que tem aluno que não tem aptidão para aquilo, né? E aí a gente só avalia daquela forma e a gente não dá chance para que eles, às vezes, possam expressar o que eles sabem em outras possibilidades. Né? E aí, gente, é pensar mesmo nos diferentes gêneros textuais. O gênero jornal, ele já possibilita um pouco mais do Ctrl+C, Ctrl+V, né? Mas ainda é possível. Mas aí exige um trabalho, por exemplo, de você mandar o aluno, você ir acompanhando a construção do jornal. Quando você acompanha, e aí dentro de um cenário de 40 alunos e 10 turmas, isso fica impossível. Então você tem que pensar qual é o gênero também que vai te dar menos trabalho. Ou que o jornal rode entre os alunos, né? Um trabalho em que, olha, agora então, os seus colegas vão ler, vão ver se eles estão entendendo, se a história ficou boa. Manda o jornal para outra turma, ver o que eles estão entendendo, né? Então, é pensar nesses diferentes gêneros, porque dependendo do gênero que você está trabalhando, ele fomenta mais ou menos aquele tipo de repetição. Por exemplo, a história em quadrinho é muito difícil você conseguir uma história pronta para você enquadrar, por exemplo, os diferentes tipos de energia. Então, ele vai muito ao encontro, né? Ele se aproxima muito da repetição histórica, né? Então, dependendo do gênero, ajuda mais. Agora, o relatório, por essa característica, às vezes, até mais dura, né? Não gosto de utilizar essa palavra, mas, às vezes, até a linguagem, a pessoa fica com receio. Um relatório. E aí a pessoa já pensa no relatório técnico, então eu não posso me colocar em primeira pessoa. Então, como que eu vou falar o que eu entendi, o que eu penso sobre isso? Né? Porque quando a gente fala de determinados gêneros, já vem marcado uma série de coisas. Escreva uma carta respondendo um determinado problema, né? A carta tem o tom impessoal. Então, dependendo da atividade que você tem, vai fomentar mais ou menos esses processos, né? Então, eu sempre deixo claro que a crítica não é no relatório, mas a ênfase que a gente faz somente a ele, né? A valorização que a gente dá a ele, né? E aí, às vezes, eu vejo até meus colegas na química reclamando, né? Que coloca, às vezes, lá na referência bibliográfica, sendo que o aluno não leu, porque naquele livro não tem aquela discussão que está tratando aquele experimento, né? Porque automatizou aquilo. Não vê outras possibilidades de dizer até mesmo sobre uma prática instrumental que foi feita, né? Então, como que você pode pensar em falar sobre uma prática instrumental a partir dessas outras formas de se expressar, né? E aí não é dizer o melhor modelo, porque eu acho que a ideia é a gente ver qual que melhor se adequa àquele contexto. E aí, quando a gente está pensando, principalmente em formação de professores, isso é importantíssimo, porque aí depois eles vão para a educação básica, se eles não viveram aquilo, dificilmente eles vão desenvolver aquilo também, né? Então a gente tem que pensar nessas estratégias. Então, a partir daí, eu acho que, não sei se alguém tem alguma pergunta a fazer, né? Eu quis trazer esse exemplo da minha vivência, porque é algo que
Eu olho muito para essa produção dos meus alunos, eu acho que a partir de agora vocês podem utilizar isso para o trabalho de vocês, é ver, né, qual tipo de repetição esses alunos estão se enquadrando. De certa forma a gente já percebe isso, né, mas é bom a gente ir orientando nossos alunos nessa direção, né, deles se posicionarem, se colocarem no texto, para fomentar esses processos de autoria. É uma coisa que eu mostrei na minha tese que é, quanto mais a gente dialoga com aquele texto, mais os processos de autoria eles aparecem, né, um movimento de reescrita. Então é melhor, às vezes, você focar muito mais na devolutiva para o aluno e ele reescrever aquilo, do que simplesmente pensar em 10 produções e que você não vai ter nenhuma devolutiva. Né? Então, o fato de você ler, reescrever, você sugerir uma nova leitura para o aluno e ele ter que ir aprofundando naquilo, questionar o aluno, né? Sempre colocar caixinhas de pergunta, isso vai efetivamente fomentando a autoria. Né? Às vezes, as primeiras versões dos meus alunos é cheio de repetição formal e empírica. Né? À medida que os textos vão girando, né? Que aí são textos sobre as vivências no estágio, em que eu estou pedindo para eles fazer articulações teóricas, à medida que eu vou cada vez mais dialogando com esses textos, e os alunos do estágio também vão lendo e dialogando, que eu faço esse trabalho para os alunos, cada um vai ter que ler o relatório do colega, né, e comentar. Pergunta, o que não ficou claro? Por que você não pensou nisso? Como você faria aquilo? Você já leu esse artigo sobre isso? Né? Eles vão tendo que aprofundar na sua escrita e efetivamente se aproximando da repetição histórica. Tá? Pode passar. Vou ficar de olho no relógio, que a gente está com o horário já quase no limite. E aí, gente, vou fechar aqui nesse último, que é a paráfrase e a polissemia, né? Eu acho que esse todo mundo, de certa forma, conhece, já deve ter estudado esses conceitos lá na época de gramática, né? Que a paráfrase é aquela do dizer com outras palavras, né? Mas não muda o sentido, e a polissemia, ela vai mudar o sentido, o significado do texto. Né? Então, de modo bem superficial, né, a Eni tem, sei lá, umas 15 páginas para falar sobre paráfrase e polissemia, não naquele livro que eu falei, em outros livros dela, né? Então, ali embaixo tem a citação, né? O processo parafrástico é aquele que permite a produção do mesmo sentido de diferentes formas. Já o polissêmico é o responsável pelo fato de que são possíveis outros sentidos, né? Mas até mesmo no parafrástico, quando a gente coloca ele no jogo discursivo, ele ainda assim produzem outros sentidos. Esse outro sentido pode ser polissêmico também. Isso é importante, né? A gente, senão dá a entender que quando é parafrástico, né, os sentidos não podem ser outros, os sentidos podem ser outros, né? Porém, muitas das vezes aquilo pode até acontecer deslocamentos de sentido, tá? Eu vou trazer um exemplo clássico, o Luiz pode me ajudar, que ele já vi num grupo que ele comentou sobre esse exemplo, que a Eni traz no primeiro, pode passar, por favor, nos primeiros capítulos, né, que é isso, pode passar, dar um clique, isso, mais um, isso daqui, então, ela faz a análise exatamente desse daqui, tá? É uma faixa, ela descreve o contexto, tá? Ela fala um pouco das condições de produção. Ela fala que, ao entrar na universidade, no portão central, era um período eleitoral, né? Acho que boa parte das instituições estão passando por isso esse ano. E aí tinha essa faixa. A faixa na cor preta, com letras brancas, escrito: vote sem medo, os votos não serão identificados. E aí, né, quem fez essa faixa é o Sindicato dos Técnicos e Docentes. Lembra desse exemplo, né, Luiz? Então, esse exemplo é clássico dentro do livro da Eni, né? Bom, e aí ela vai trabalhar alguns desses conceitos. Por exemplo, relação do sentido. O livro, aquele livro que eu mostrei, ela vai trabalhando cada um desses conceitos que a gente está discutindo a partir desse exemplo. Né? Ela vai pega esse exemplo para Cristo, assim, e vai arrastando o livro todo. Né? À medida que ela vai discutindo os conceitos, ela vai retomando isso daqui, tá? Vamos lá, vamos tentar fazer uma leitura a partir de alguns conceitos que a gente tem, né? O que vocês veem primeiro o que chama a atenção de vocês? Pensa na cor, né? A cor já diz alguma coisa ou não? Lembra que a gente lá da letra M, a cor já traz algumas coisas, né? Olhando de uma perspectiva política, a cor preta traz alguma memória de vocês? Porque às vezes, eu estou perguntando isso, vai ser diferente do que está no livro dela,
né? Porque cada um carrega uma memória discursiva, né? A cor preta traz alguma coisa para vocês? Histórica, né? No período político? Antes da sua fala, repressão, né? Legal. Luto. Repressão e luto. Antes das coisas que você vai falar... Você já pensou nisso, né? É bacana. Sim, ela traz mesmo, né, para algumas pessoas, né, a ideia disso, do luto, da repressão, e que, de certa forma, historicamente está alinhado com governos mais de direita, né, período da ditadura militar, né? Isso é uma leitura que ela faz, tá, gente? Quando dessas palavras, vocês vão achar assim, tem um esquerdopata aqui na minha sala, né? Não quero ficar aqui tomando partido político, ainda mais que está sendo gravado, né? E embaixo está escrito Sindicato dos Técnicos e Docentes, né? Ao mesmo tempo, ela não está dizendo para apoiar partido nenhum, né? A frase, o voto sem medo. Mas se está dizendo voto sem medo, é porque provavelmente deve ter alguém com medo de votar, ou está sofrendo algum tipo de repressão, né? Deve estar tendo algum tipo de situação dessa nessa instituição que ela está. Eu acredito que seja hipotético essa simulação que ela faz. Ela não fala se é real isso, né? Isso traz alguma... Vocês acham que esse sentido pode ser possível também? Sim, foi o que eu senti. Foi o que você sentiu, né? Que alguém está tendo medo para voltar. E aí, provavelmente, está alinhado com o grupo que a gente está pensando da faixa negra, né? Só que, ao mesmo tempo, os sindicatos eles tendem a ser isentos nesse tipo de debate, né? De reitoria. Chega a ser antiético, né? Eles tomarem partido numa eleição. A gente poderia fazer uma faixa dessa para salas temáticas, onde tivesse aula de química e matemática, né? Entre sem medo. Como é que é? Entre sem medo. Entre sem medo. Né? É legal. Na educação básica, por exemplo. Já chegam com um certo temor da química e um certo temor da matemática. Então, entre sem medo. Sala de matemática. Entre sem medo. Exatamente. Entre sem medo. Exatamente. E o que é uma pessoa sem medo? O que a gente pode pensar? Que ela é uma pessoa o quê? Pode falar. É uma pessoa corajosa, né? Uma pessoa sem medo é uma pessoa corajosa, né? Então, essa é a paráfrase. Né? Oi? Desbravadora. Exatamente. Então, é uma pessoa desbravadora, corajosa. Então, ele está dentro aí do mesmo, orbitando dentro do mesmo sentido, dentro do sem coragem, né? E o que a Eni vem mostrar para a gente, quando ela coloca isso, né? Ela faz agora a paráfrase disso, ao invés de escrever voto sem medo, ela coloca vote com coragem. E aí ela coloca... Pode clicar aí, por favor. Ela coloca letras vermelhas com fundo branco, né? Representando que os sentidos poderiam ser os mesmos quando você coloca vote com coragem, né? Diferentemente do anterior. Porém, ficaria muito mais explícito o posicionamento político do Sindicato dos Técnicos e Docentes quando a gente trabalha dentro desse outro contexto, né? Luiz, quer complementar alguma coisa a partir dessa leitura? Você lembra de alguma outra discussão que ela faz? Também tem uma questão da memória histórica, porque ele já aprende pouco sem medo. Isso. É um grupo de esquerda que Legal. lutava pela questão da ditadura. Então, essa frase, você vai lembrar da questão sem medo e Legal. associar com a esquerda. Exatamente. Né? Então, como que as palavras elas fazem sentidos, têm sentidos que são históricos, né? E aí quando você utiliza aquilo dentro de um outro contexto, né, a gente estabelece essas relações de sentido, mesmo que involuntário, né? Isso é muito comum no marketing, né? Como é que a gente olha o laranja, dependendo da loja, dependendo do contexto, né? Você já associa aquilo ao Banco Itaú, o amarelo, o Banco do Brasil, o vermelho, o Bradesco, azul a Caixa, exatamente, as cores elas falam muito dentro desses contextos, Agora, né? deixa claro que a gente não está sendo financiado. Exatamente, se quiser, né, estamos aí. Né? Então as cores elas falam muito. Então,
Por isso que quando ela trata do texto, ela não trata somente do texto escrito, né? Porque quando ela pensa o texto, ela pensa também nas relações de sentido que acontecem, por exemplo, com as imagens, com a cor. Tudo isso entra dentro desse contexto, né? Tudo isso é texto e significa, né? E se significa, vai estabelecer uma série de relações de sentido, de relação de força, pode, né, ao trabalho de mecanismo de antecipação, tá? Pessoal, faltam quantos? 5 minutos, né? 6 minutos, né? Deixa eu ver qual que é o próximo conceito que a gente vai trabalhar. É melhor a gente deixar que esse é um pouco mais denso, tá? Então, acho que a gente pode encerrar aqui por hoje. A gente continua amanhã no conceito de formação discursiva. Espero que quem esteja nos ouvindo ou vai nos ouvir, né? Eu continue assistindo amanhã. Se tiver alguma dúvida, alguém que assistiu de hoje para amanhã, pode mandar, tá bom? E quem está aqui presente, espero que voltem amanhã também, né? Muito obrigado, gente.